Sejam bem-vindos à apresentação do 25º Relatório Quadrimestral do Observatório Social do Brasil, Assis Chateaubriand. Este relatório compreende o período entre janeiro e abril de 2020. O Observatório Social do Brasil, Assis Chateaubriand, surgiu em 2011 por iniciativa da SIAC e de diversas entidades. Legalmente, é considerado uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos. Está afiliado ao Sistema OSB desde o ano de 2012, atuando com metodologia padronizada e ações integradas. Faz parte do Núcleo Oeste de Observatórios Sociais do Paraná, trabalhando em conjunto para desenvolver projetos regionais de controle social, que depois podem ser replicados por todo o país. A diretoria do Observatório Social de Assis Chateaubriand é composta pelo Sr. Adam Lucas Valeriano de Oliveira, presidente, Carla Caroline Pegos de Moraes Thiem, tesoureira, Sr. João José Menezes Bulhões e Ferro e o Sr. José Roberto Souza Júnior, do setor jurídico, e o Conselho Fiscal é composto pelos senhores Luiz Alberto Groi, Fábio Lopes Vieira, João José Menezes Bulhões e Ferro. O Observatório Social de Assis Chateaubriand possui 8 anos e 6 meses de atuação, contando com uma funcionária e 14 voluntários como equipe. A missão do OSB Assis Chateaubriand é atuar para contribuir com uma gestão pública eficiente e transparente. O sistema OSB, ao qual o Observatório Social de Assis Chateaubriand está afiliado, está presente em 17 estados, em 144 cidades do nosso país. No estado do Paraná, o Observatório Social do Brasil está presente em 31 cidades. O que é um observatório? O observatório é uma entidade formada por voluntários, sem filiação político-partidária, sem vínculo com o poder público municipal e que doam parte de seu tempo livre em prol de uma sociedade mais ética. Quem financia o observatório? O Observatório Social não recebe dinheiro público de nenhuma esfera de governo e sobrevive graças a doações realizadas por empresários, instituições e pessoas físicas. Apesar de alguns mantenedores não desejarem ser divulgados ao público em geral, o Observatório mantém um arquivo de todos os doadores para fins contábeis, evitando assim receber dinheiro de pessoas ligadas aos poderes executivo e legislativo. Qual o objetivo do observatório? O objetivo dos observatórios é o de contribuir com a gestão pública, a fim de que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente. O que faz o observatório? O observatório monitora e observa como se dá a aplicação dos recursos públicos de nosso município. Como o observatório não possui muitos voluntários e apenas uma funcionária, o OS não atua em todos os campos por não ter equipe técnica em diversas áreas. O observatório não investiga, não ordena, não prende e não pune. Agimos através do controle social, apenas monitorando a aplicação dos recursos públicos. Ao observar alguma situação com indícios de irregularidade,
o observatório segue a metodologia OSB de indicar o problema ao gestor público. E caso este não solucione o problema, enviamos a situação à Câmara Municipal e, mesmo assim, se não houver nenhuma solução, ao Ministério Público ou Tribunal de Contas do Estado ou da União, que são os órgãos fiscalizadores. O observatório não possui caráter denuncista, evitando assim polêmicas e desgastes desnecessários. Atuamos de forma que os problemas sejam solucionados e os recursos públicos sejam preservados, sempre agindo em conformidade com a legalidade. O que fez o Observatório entre janeiro e abril de 2020? O Observatório Social do Brasil Assis Chateaubriand trabalha com diversos programas e, no período em questão, trabalhou com o monitoramento das licitações, o monitoramento das contratações emergenciais de enfrentamento à Covid-19 e à dengue, inclusão do micro e pequeno empresário local nas licitações, monitoramento dos gastos com diárias, monitoramento dos gastos públicos e monitoramento da produção legislativa. A metodologia do OSB é a de agir preventivamente, alertando o gestor antes que o problema aconteça. Caso a observação de possível irregularidade seja feita apenas após o ato já ter sido realizado, o OSB comunica o gestor responsável pelo ato para que o problema seja corrigido e os recursos sejam devolvidos aos cofres públicos. Em ambos os casos, tanto preventivamente como posteriormente, caso o problema não seja corrigido, a metodologia indica que a Câmara seja alertada, pois é dela o papel de fiscalizar o Poder Executivo. E caso ainda assim as providências necessárias não sejam tomadas, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e da União são informados da possível irregularidade para que tomem as medidas necessárias. Esta é a metodologia que utilizamos no monitoramento das licitações. O primeiro passo é verificar a publicação do edital no Diário Oficial do município. Após isso, nós analisamos o edital, realizamos orçamentos para que sejam comparados com o termo de referência, ou seja, para que seja comparado com o que a prefeitura pretende pagar pelo produto ou serviço. Nós acompanhamos o certame, nós acompanhamos algumas entregas quando são possíveis e também acompanhamos os pagamentos e os aditivos destes produtos e serviços adquiridos. Se em algum desses passos forem observadas irregularidades, o passo seguinte é sempre o de comunicar o gestor para que ele verifique a irregularidade e possa ter a oportunidade de sanar o problema. A intenção é sempre de que o problema seja resolvido e os recursos públicos sejam preservados. Então vamos aos perfis das licitações analisadas pelo Observatório neste período. Foram 29 pregões, uma tomada de preço, 34 dispensas de licitação e 4 inexigibilidades e uma concorrência. Destas, 6 licitações foram suspensas, 2 foram revogadas
uma licitação foi anulada e uma se encontra em processo de andamento para o próximo quadrimestre, que é quando as fases não foram concluídas e o resultado da licitação só é obtido no próximo quadrimestre. Valores de editais versus valores licitados. No período, foram abertos pregões, concorrências e tomadas de preço que juntos somaram 15 milhões e 12 reais e 69 centavos e foram licitados 6.345.712 reais e 11 centavos, gerando um desconto de aproximadamente 8.654.300 reais e 18 centavos nos primeiros 4 meses de 2020. Este desconto é aproximado porque nem todas as licitações tiveram todos os itens cotados. Em algumas licitações, alguns itens ficaram desertos. Então, sendo assim, o valor da economia gerada é estimado, porque em alguns casos não houve o desconto, simplesmente não houve a compra. Então, este é o perfil dos licitantes da Prefeitura de Assis Chateaubriand de janeiro a abril. Nós tivemos 49 empresas vencedoras de outras cidades e nós tivemos 64 empresas de outras cidades participando de nossas licitações. Quando nós observamos as licitações que foram vencidas por empresas de Assis Chateaubriand, nós observamos que apenas 21 das empresas que participaram de licitações aqui da nossa cidade venceram. E nós tivemos 27 participações de empresas locais. Então, nós ainda somos um número pequeno de participantes chateaubriandenses contra os participantes que vêm de fora, né? Nós ainda não estamos alcançando um número próximo de participantes de nossa cidade, empresários de nossa cidade, quando comparamos com empresários de outras cidades. Aqui nós temos um comparativo dos valores licitados para empresas locais e os valores licitados para empresas de outras cidades. Então, o valor licitado para empresas chateaubriandenses no primeiro quadrimestre de 2020 foi de R$ 35.908,23. Já o valor licitado para empresas de outras cidades foi de R$ 6.309.803,88. Aqui é importante destacar que o valor licitado não significa o valor pago às empresas, já que a maioria das licitações são na modalidade registro de preço e assim não há obrigação da aquisição da quantidade total licitada. Ou seja, quando uma licitação é sobre o regime de registro de preços, a Prefeitura não é obrigada a pegar a quantidade total que ela estima no termo de referência. Então, nós não podemos dizer que este valor licitado é o valor pago às empresas. Este valor só é possível ser obtido após essa licitação vencer e o saldo do contrato ser pago. Assim, nós saberemos quanto de cada contrato foi pago e quanto de cada contrato não foi utilizado. Agora, vamos analisar as dispensas de licitações que foram monitoradas. As 36 dispensas de licitação abertas no período somaram R$ 502.744,08. Destas 36, 27 são dispensas emergenciais para o enfrentamento ao Covid-19 e à dengue, somando R$ 389.713,08. A seguir, nós veremos uma tabela
contendo as dispensas de licitação comuns realizadas entre janeiro e abril. A dispensa número 1 é para a contratação de uma empresa para elaborar um plano para fechamento de mina d'água, no valor de R$ 12.000. A dispensa número 2 é a contratação de um projeto de eficiência energética, no valor de R$ 29.000. A dispensa número 3 é uma contratação do SESI Cozinha Brasil, no valor de R$ 8.532. A dispensa número 4 é uma dispensa para alocação de salas na Unimel para a realização do concurso público, no valor de R$ 5.000. A dispensa número 5 é a contratação do SENAC Cursos Culinária para famílias cadastradas no CRAS, no valor de R$ 43.500. A dispensa 22 é para a contratação de profissional para avaliação de terra nua, no valor de R$ 15.000. A dispensa 33 para a contratação de empresa especializada em georreferenciamento, no valor de R$ 8.750, foi revogada. Então, o valor total após a revogação da dispensa 33, realizados no período de janeiro a abril, é de R$ 113.032. De janeiro a abril foram realizadas 4 inexigibilidades. A número 1 foi para a contratação do cantor Leonardo no valor de R$ 245.000. A número 2 para a contratação da dupla Mato Grosso e Matias no valor de R$ 120.000. A número 3 para a contratação da dupla Pedro Paulo e Alex no valor de R$ 110.000. E a número 4 para a contratação da profissional Jéssica Priscila Santos de Oliveira para a prestação de serviços médicos, no valor de R$ 94.500. As 4 inexigibilidades abertas no período somaram o valor de R$ 569.500. O Observatório Social questionou a situação das contratações dos cantores que iriam se apresentar na Expo Assis 2020. A Expo Assis este ano foi cancelada pelo município em virtude da pandemia do coronavírus. Em resposta, o município comunicou que também pediu o cancelamento dos contratos junto aos artistas. Vejamos agora os apontamentos realizados nas licitações. No período, foram enviados 26 e-mails ao setor de compras do Poder Executivo, solicitando informações, alterações e melhorias nos editais. Neste período, não foi necessário realizar nenhuma impugnação e também nenhum questionamento sobre valores. Foi realizado o envio de ofício ao Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, informando alguns problemas contidos no edital de processo análogo ao pregão 001 de 2020 da entidade, para aquisição de materiais e equipamentos hospitalares. O edital sofreu as correções necessárias em alguns quesitos apontados pelo Observatório. Também foram realizados alguns questionamentos relativos a aditivos realizados no período. O primeiro é o questionamento relativo ao aditivo à Ata 77 de 2019, cujo objeto é a aquisição de Marmitex. O Observatório Social questionou o aditivo pactuado na Ata de Registro de Preços 77 de 2019, cujo objeto é a aquisição de Marmitex. O aditivo foi feito no valor de R$ 27.378, com validade de apenas 2 meses. Verificamos que o valor total do contrato inicial era de R$ 27.540, com validade de 1 ano. Foi feito então o questionamento à Prefeitura sobre qual a base de cálculo utilizada para que o valor contratual de 2 meses
seja praticamente o mesmo que o da ata com a validade de 1 ano. A Prefeitura respondeu ao nosso requerimento, alegando que, como na ata original só foram consumidas 15 marmitex, restaram 2.535 unidades ainda para serem utilizadas. Sendo assim, o aditivo apenas utilizaria as marmitex restantes na ata e não ampliaria a quantidade e valor. Eles também justificaram que o aumento da necessidade destas aquisições se deu devido à ampliação da contratação de mais funcionários para a saúde, em virtude do enfrentamento ao coronavírus. A Prefeitura informou ainda que o presente aditivo foi encerrado assim que o novo processo de licitação foi homologado, e esta quantidade total não foi consumida. O outro apontamento foi relativo ao aditivo do Contato 106 de 2019. O Observatório Social questionou no dia 30 de abril o aditivo realizado no Contato 106 de 2019, cujo objeto é a construção de muro em alvenaria e alambrado no entorno do tiro de guerra. O contato inicial era no valor de R$ 80.309,95 e o aditivo acrescentava o valor de R$ 20.077,48 ao contato. Foram enviados alguns questionamentos sobre qual o motivo dos serviços contidos no aditivo não terem sido colocados na licitação inicial e também sobre o valor do aditivo. Até a elaboração deste relatório, o ofício do Observatório Social ainda não foi respondido. O Observatório Social também está monitorando todas as contratações realizadas para o enfrentamento à Covid-19 e à dengue. O primeiro passo neste monitoramento foi a solicitação de transmissão das sessões de licitação pela internet, ampliando a transparência e o acompanhamento dos processos pela sociedade. Em tempos de distanciamento social, é essencial que os processos possam ser acompanhados à distância. O município de Assis Chateaubriand declarou situação de emergência devido à epidemia de dengue e à pandemia do coronavírus. O observatório tem analisado todas as contratações emergenciais realizadas para o enfrentamento da Covid-19 e da dengue. A cada contratação publicada são analisados o objeto e a justificativa para a compra, a transparência do processo, os itens, as quantidades e os valores. Para analisar os valores, o observatório realiza uma pesquisa mercadológica para comparar os valores dos orçamentos do observatório e dos orçamentos da prefeitura. E os fornecedores. Nós também realizamos o lançamento dos produtos adquiridos em uma planilha do sistema USB, para comparação entre todos os observatórios do país sobre os valores, os fornecedores e os descritivos dos itens adquiridos pelas prefeituras de todas as cidades aonde são encontrados observatórios sociais. Então aqui nós temos uma planilha com as dispensas de licitação que foram contratadas para o combate à Covid e à dengue. Nós temos uma dispensa para a contratação de lavanderia hospitalar no valor de R$ 22.725, uma dispensa para aquisição de computadores para uso na saúde no valor de R$ 14.000, algumas dispensas para a contratação de técnicos de enfermagem, todas têm o mesmo valor, no valor de R$ 6.410,73.
Nós também temos algumas dispensas para a contratação de enfermeiros no valor de R$ 14.258,70 cada uma, e também para a contratação de médicos no valor de R$ 59.678,76. Também temos dispensas para aquisição de insumos para a saúde no valor de R$ 29.884. O que são esses insumos? São produtos de proteção, produtos hospitalares, produtos utilizados nos postos de saúde do nosso município. Nós também temos dispensas para a confecção de avental e máscaras de TNT, aquisição de medicamentos e mais contratações de técnicos de enfermagens. Todos os produtos, todos os valores unitários, os fornecedores destes produtos e serviços estão disponíveis no site do Observatório. É importante lembrar que, no caso dos profissionais contratados, existe uma validade dos contratos, ou seja, um prazo. Eles não receberam este valor de uma vez integralmente. Este valor é dividido pelo vencimento, pelo prazo contratual de cada contratação. Nestas dispensas emergenciais, que foram realizadas no período de janeiro a abril, nós realizamos alguns apontamentos, no sentido de que se melhore a descrição dos produtos adquiridos, evitando assim que o município compre produtos de má qualidade, devido ao fato de que a descrição do produto esteja muito vaga. Os gastos públicos monitorados no período. O Poder Executivo realizou no período um gasto de diárias no valor total de R$ 111.651,37, menos do que no quadrimestre anterior, de setembro a dezembro de 2019, o Executivo gastou R$ 154.325,08, e menos também que o mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril de 2019, o Executivo gastou R$ 141.128,17. Então, relembrando, de janeiro a abril de 2020, foram gastos em diárias R$ 111.651,37. Foram gastos com publicidade do Poder Executivo, de janeiro a abril, o valor de R$ 399. Também monitoramos o gasto com aluguéis de imóveis do Poder Executivo. Estes imóveis são alugados para atender algumas unidades de atendimento da Prefeitura Municipal. Então, o imóvel alugado com a finalidade de funcionamento da unidade de acolhimento para crianças e adolescentes na modalidade Casa-Lar custou mensalmente o valor de R$ 1.797,75. O segundo imóvel foi alugado com a finalidade de desenvolver atividades públicas da área social, abrigando então o CIASP Social, no valor de R$ 966,73 mensalmente. O segundo imóvel alugado tem como finalidade o funcionamento da segunda unidade de acolhimento para crianças e adolescentes na modalidade Casa-Lar, no valor de R$ 2.378,62. Também existe a alocação do imóvel do CREAS, que custa mensalmente R$ 1.150. O quinto imóvel locado neste período atende às funcionalidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras, no valor de R$ 2.100. O sexto imóvel atende à finalidade do funcionamento de vários setores da Secretaria de Educação, no valor de R$ 6.292. E o último imóvel tem como finalidade o funcionamento
de vários setores da Secretaria de Saúde, no valor de R$ 4.350. A Prefeitura gasta mensalmente o valor de R$ 19.035,10 com a locação destes 7 imóveis. De janeiro a abril, foram gastos R$ 76.140,40. A seguir, acompanharemos o monitoramento da produção legislativa. O objetivo deste trabalho é o de informar a população, de maneira mais didática e simples, sobre o que é produzido da Câmara Municipal durante as sessões. O vereador é um agente político eleito pelo voto direto e secreto da população. Mas quais as funções de um vereador? Segundo a Controladoria Geral da União, os vereadores possuem 4 funções, que são divididas entre funções típicas e funções atípicas. Suas funções típicas seriam a de legislar, criar as leis, votar os projetos de leis e de fiscalizar o Poder Executivo. As funções atípicas seriam a de administrar a Câmara e a de julgar tanto as contas do Poder Executivo quanto seus pares, também vereadores. A seguir, apresentaremos alguns gráficos sobre os requerimentos e indicações apresentados, bem como dados referentes aos projetos de lei votados no período. Dos 44 requerimentos apresentados de janeiro a abril, 86% eram relativos a votos de pesar pelo falecimento de munícipes e apenas 14% eram referentes a pedido de informações e explicações ao Poder Executivo. A seguir, nós temos um gráfico que ilustra as indicações realizadas no período. Então, nós tivemos uma indicação relativa a assuntos diversos, uma sobre assuntos relativos à habitação, uma para melhorias em praças, parques e quadras, uma sobre assuntos relativos ao meio ambiente, uma sobre assuntos relativos à iluminação pública, uma sobre assuntos relativos à educação, uma relativa a assuntos da saúde, uma para melhorias em parquinhos, academias da melhor idade. Tivemos 4 indicações relativas a pedra brita, recap, tapa-buracos e bueiros. Tivemos 11 indicações referentes a alterações no trânsito, como quebra-molas, ciclovias, faixas de pedestres, faixas de ciclismo. Nós tivemos 2 indicações referentes a limpezas de ruas, praças e espaços públicos, e nós tivemos 3 pedidos para órgãos que não são do município. 3 indicações que foram enviadas para órgãos que não são do município. Então, todas essas indicações estarão no nosso site disponíveis a partir de amanhã, aonde você vai poder verificar o vereador que fez a proposição da indicação e também o assunto resumido desta indicação. Com relação aos projetos de lei votados, 62% dos projetos vieram do Executivo e 38% vieram do Poder Legislativo, foram originados pelo Poder Legislativo. Então, aqui nós temos um gráfico que ilustra os projetos do Legislativo, né? Os projetos que não vêm do Executivo, são projetos criados pelo próprio Poder Legislativo. Alguns deles, como a questão de remuneração dos servidores e do subsídio dos vereadores, são projetos que a lei obriga que sejam feitos. Então, por isso eles não são originários de um vereador.
Geralmente, eles são de autoria da mesa diretora, porque são projetos que eles são obrigados a fazer a cada 4 anos ou a cada ano. Então, nós tivemos um projeto que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores de ar dos registros de água. Nós tivemos um projeto que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal. Nós tivemos outro projeto sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara. Tivemos um projeto que dispõe sobre a presença de doulas em maternidades e estabelecimentos hospitalares de Assis Chateaubriand. Tivemos um projeto que dispõe sobre a fixação de subsídio dos vereadores e presidentes da Câmara Municipal para o mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2021. Também tivemos um projeto que fixa o subsídio do prefeito e secretários municipais para o mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2021. Um projeto que considera a associação expressão cultural entidade de utilidade pública. Um projeto que aprova a prestação de contas do Poder Executivo do ano de 2017. E 4 projetos para alteração de nome de ruas e ramais. Os autores dos projetos, bem como os números destes projetos, a data em que eles foram aprovados, estarão também disponíveis no nosso site a partir de amanhã, para que você consiga acompanhar quem propôs cada projeto e em qual data eles foram votados. Os projetos completos podem ser acessados no site da Câmara Municipal. Então vamos conhecer agora a produção individual de cada vereador. Aqui nós só vamos falar em números. Como eu já disse antes, se você quiser saber o que cada vereador fez como requerimento ou fez como indicação ou projeto, você poderá ver amanhã em tabela que será disponibilizada no nosso site. Então, o vereador Aguinaldo Romanini, ele fez 4 indicações, 2 requerimentos e 2 projetos neste período. O vereador Antônio Mori teve 1 indicação, 2 requerimentos e nenhum projeto. O vereador Dirceu Vieira fez 5 indicações, 6 requerimentos e 1 projeto de lei. O vereador Edivaldo César não fez nenhuma indicação, fez 2 requerimentos e nenhum projeto. Os 4 vereadores não tiveram faltas não justificadas nas sessões da Câmara. Vale lembrar que cada vez que um vereador falta a uma sessão da Câmara sem uma justificativa para tal, ele tem descontado de seu subsídio a falta nesta sessão. Então, o vereador Francisco do Nascimento realizou 1 indicação, 2 requerimentos e 1 projeto. A vereadora Lúcia Maria do Couto fez 6 indicações, 2 requerimentos e nenhum projeto. O vereador Luiz Donizete realizou 1 indicação e 3 requerimentos e nenhum projeto. O vereador Marco Antônio Pichucci realizou 0 indicações e 8 requerimentos e nenhum projeto. Também ambos os 4 vereadores não obtiveram faltas não justificadas nas sessões da Câmara. O vereador Mauro Adriano realizou 2 indicações, 3 requerimentos e nenhum projeto. O vereador Odilo Denning realizou 1 indicação, 6 requerimentos e 1 projeto. O vereador Osmar Rink realizou 4 indicações, 4 requerimentos e 1 projeto. A vereadora Regina Maura realizou 1 indicação, 2 requerimentos e 1 projeto. A vereadora Vera Lúcia realizou nenhuma indicação, 3 requerimentos e nenhum projeto. Os 5 vereadores também não tiveram faltas não justificadas nas sessões. Então, agora nós vamos analisar
as despesas da Câmara entre janeiro e abril de 2020. Então, neste período foram gastos R$ 580 com diárias dos vereadores, foram gastos R$ 499.412,15 com o pagamento de pessoal e encargos sociais, foram pagos R$ 2.614,50 à ACAMOP, Associação de Câmaras de Vereadores do Oeste. Foram pagos R$ 2.744,50 em alimentos e foram pagos R$ 40.811,28 com outras despesas. Essas informações foram obtidas no portal da Transparência da Câmara Municipal. Se você nos acompanhou até aqui e gostaria de fazer parte do Observatório Social, nós vamos lhe dizer agora o que você deve fazer para fazer parte da nossa entidade. O primeiro passo é preencher a ficha de voluntariado e entregar cópia do RG e do título de eleitor ao Observatório. Não ser filiado ou militante de partido político. Não fazer parte do Poder Legislativo e Executivo, mesmo que você seja funcionário concursado. Esta medida é necessária para proteger tanto as informações do observatório, como proteger a sua pessoa, para que você não seja vítima de represálias e perseguições. Ter vontade de estudar e participar da vida pública. Após a entrega dos documentos acima, o candidato a voluntário passa por processo de due diligence, conforme estabelecido pelo Código de Conduta do Sistema USB. Estes são os nossos voluntários. São as pessoas que transformaram sua indignação em atitude em busca de uma sociedade melhor para todos. Aos nossos voluntários, os nossos agradecimentos por estarem ao nosso lado durante estes 8 anos de luta. Estes são os nossos mantenedores. Nós gostaríamos de agradecê-los pelo apoio, por acreditarem no nosso trabalho, num país melhor, numa cidade melhor. É graças ao apoio destas entidades, instituições e empresários que o nosso trabalho é possível. Aos nossos mantenedores, os nossos mais sinceros agradecimentos. Saiba como contribuir com sua doação financeira ao Observatório Social. Acesse o nosso site e clique em Como doar. www.asischateaubriand.osbrasil.org.br. Fale conosco através de nosso site, e-mail, telefone, WhatsApp, redes sociais do Facebook e do Instagram. No momento, nós estamos atendendo somente com horários marcados para evitar aglomerações e contatos desnecessários. Mas fique à vontade para nos contatar pelas mídias sociais, e-mail ou WhatsApp. Será um prazer atendê-lo. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!